Descobrindo a vida financeira. Uma das maneiras gostosas e úteis para você abrir essa atividade é levantar com os alunos essa reflexão. Qual é a importância de se estudar a vida financeira? Quem daqui sabe lidar bem com o dinheiro? O que acontece com uma pessoa que não souber noções adequadas de como lidar com a vida financeira? Quais as dicas que vocês dariam para alguém lidar bem com o dinheiro? E mais, o que tem de benefícios para a vida pessoal e até para a vida profissional futura desse tipo de conhecimento. Você pode levantar essas questões com a turma ou pode até dividir os alunos em 5 grupos e cada grupo responde a esse tipo de questão. Uma outra maneira também interessante de abrir essa reflexão, e claro que você pode usar uma no começo da aula, uma mais no final, uma numa aula, uma na seguinte, dentro do seu jeito, no seu estilo, no seu timing, é mostrar imagens para eles, perguntando, escuta, vocês conhecem as diversas formas de pagamento? Vocês conhecem todos os meios de representar dinheiro? Quais os tipos de moedas e cédulas que vocês conhecem? Se você quiser, como você vê aí na sua tela, você pode ir mostrando aos poucos para eles as diferentes cédulas, as diferentes moedas e até, incitando a curiosidade, perguntar, será que tem outras formas de pagamento? E sim, existe. Existe o dinheiro social, existe os bitcoins, existe pagamento pelo celular, fora as maneiras que serão criadas, quem sabe, pelos seus próprios alunos no futuro. Só essa reflexão já começa a sensibilizar os alunos sobre a complexidade que é lidar com os recursos financeiros. Pessoas que lidam bem com os recursos financeiros aumentam a sua autoestima porque cuidam bem do que têm, não se tornam idólatras de marcas ou de campanhas ou de produtos, de serviços ou de pessoas. Quando eu digo idólatras, é no sentido assim, eu não tenho valor, eu só vou ter valor se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo outro, se eu comprar aquilo. Isso é uma forma de idolatria que revela o quê? Um esvaziamento de si. Por isso que a pessoa que cuida bem dos seus recursos tem uma boa autoestima, cuida bem da sua casa, porque uma criança que fica pedindo demais, além dela sofrer, ela faz sofrer quem convive com ela, cuida mal do meio ambiente, porque acaba consumindo mais do que precisa e às vezes tem um impacto até na sua saúde, nas suas amizades, nas suas relações. O dinheiro é um meio de troca de produtos e serviços e nós trabalhamos com o conceito na OPE de prosperidade sustentável, ou seja, ser próspero sem danificar o meu meio ambiente, a natureza e as pessoas com quem eu convivo. Na sessão Pensar, Sentir e Agir, nós temos 2 atividades bem interessantes que você pode explorá-las ao máximo. A primeira é trabalhar com os alunos conhecimentos sobre as diversas modalidades de pagamento. Não só os alunos podem pesquisar e apresentar uns para os outros o que é cada uma dessas modalidades, as vantagens, as dificuldades, como, da mesma forma que eu falei anteriormente, estimular que em grupos eles pesquisem outras modalidades, os bitcoins e outras formas de transação financeira que estão surgindo. Isso amplia a curiosidade, isso estimula a inventividade e, sem dúvida, ao mostrar os benefícios e os perigos das transações, inclusive na internet, muitas vezes com o celular, nós estamos também ajudando o nosso aluno a cuidar bem do que é seu, do que é da sua família e também saber se proteger. E no item 2, nós vamos estimular que os alunos percebam, anotem, reconheçam despesas fixas, despesas eventuais, despesas com diversão. O mais interessante aqui não é só que o aluno anote e pergunte, é que ele comece a refletir sobre como ele pode economizar, que ele comece uma reflexão um pouco mais consciente, mais até cidadã e amadurecida sobre a necessidade, a racionalidade e até a plausibilidade
o quanto é realmente possível, adequado, esse ou aquele consumo. Muitas vezes parece mais fácil para a criança comprar uma nova coisa do que consertar, pode parecer às vezes mais tentador adquirir essa moda ou aquela, sem parar para pensar, eu posso, minha família pode, é adequado, vai me fazer bem, realmente está dentro do que nós combinamos, porque se nós trabalhamos a postura de uma pessoa empreendedora, uma pessoa que tem valores, uma pessoa que realmente tem sensibilidade com os outros, o cuidado com o dinheiro é também um cuidado com os demais, com os combinados. É uma atitude empreendedora, sim, a gente saber conversar com as nossas necessidades. Claro que fica aí uma sugestão que você envie uma mensagem, uma forma de comunicação com as famílias, explicando que o intuito dessa atividade não é expor os ganhos e nem os gastos de ninguém, é estimular que a criança tome consciência de como funciona a vida, para que ela nem se torne culpada e nem se torne alienada desse processo. Se por um lado a gente não quer que o filho fique culpado porque ele custa caro, a gente também não quer estimular que uma criança ache que o dinheiro cai do céu. Afinal de contas, quem nunca, né? Falou uma vez para um pai, se o pai ou a mãe falou que não tinha dinheiro, paga com cartão, dá um cheque. E às vezes a própria criança não tem noção, realmente, porque nunca ninguém parou para mostrar para ela que, lembra como a gente falava dos ciclos da vida no comecinho do curso? Também com a relação com o dinheiro, às vezes a gente tem ciclos que pode, outros não pode, tem fases do mês que dá, tem fases do mês que não dá. E estimular a criança a perceber estes ciclos, a perceber, como a gente já falou, que ninguém pode tudo, ninguém tem tudo, ninguém tem todas as possibilidades. Vida financeira, ela não pode estar destacada de tudo que a gente trabalhou até então. Porque senão a criança pode ficar ali imperativa, irascível, revoltada, sem precisar sê-lo. E o principal ponto aqui é estimular uma atitude proativa, autorresponsável e socialmente sensível. Consumidor ou consumista? O que é ser um consumidor e o que é ser um consumista? Você pode abrir essa reflexão com os alunos perguntando quando, no dia a dia, eles se mostraram mais consumistas ou pelo menos eles quiseram ser mais consumistas. A ideia aqui é mostrar que quase todos nós, em algum momento, nos sentimos muito tentados ou chegamos até a acreditar que a gente precisava daquele produto, daquele serviço. E muitas vezes esse drama vem basicamente de uma falta de reflexão. Como a gente trabalhou há pouco, as marcas investem fortunas em criar necessidades que muitas vezes nem existem. Agora, é interessante que a gente pode sim aprender a ter consciência das nossas ações e assim não nos tornarmos reféns de marcas, de produtos, de serviços que não podemos ou até não precisamos ter. No final do texto existem algumas dicas e o mais interessante é depois você abrir com a turma a reflexão sobre outras ideias para não nos tornarmos consumistas. Fica aí até a sugestão de você talvez levantar com a turma ao final de todo o debate 10 dicas para o consumo consciente. 10 dicas que nós construímos juntos e que podem ficar fixadas na sala, podem virar um folder ou até, deixo aí o convite, uma reflexão que você convide os familiares a participarem ao final do módulo. Porque imagina que bacana o seu aluno trazendo aulas de dicas de educação financeira para os próprios familiares que talvez nunca tiveram essa oportunidade. A isso voltaremos um pouquinho mais tarde. Na sessão Pensar, Sentir e Agir, como você sabe, é hora de ir à prática. E nós temos 2 itens. No primeiro, vamos trabalhar de maneira bem explícita a postura do consumidor e do consumista, o que é, vantagens e desvantagens, e no item 2, a postura do consumidor e do empresário. Nós temos aqui no livro 2 propostas, 2 sugestões, mas a nossa sugestão é que você vá além e estimule a turma a criar outras situações
de um consumidor consciente, de um empresário consciente, de um consumidor não consciente, de um empresário não consciente. Quanto mais situações cotidianas a partir do que os alunos viveram, ou do que os alunos imaginam, ou até do que os alunos perguntaram aos seus próprios familiares e amigos. Pode ser bem interessante que os alunos perguntem aos seus pais, mães, tios, avós, situações em que de alguma forma eles se sentiram lesados, ou boas práticas de empresas, de lojas, de serviços, de produtos que eles consumiram. Porque quase todos nós, em algum momento da vida, já compramos algum produto que tinha uma caixa enorme e quando você ia ver a embalagem era pequenininha. Outro dia eu estava vendo em bancas de jornal, ainda existe CDs que a pessoa compra, vem um CD. Mas esse CD, para justificar, para aumentar a percepção de valor, vem numa caixa desse tamanho. Olha o desperdício. É inteligente do ponto de vista do marketing, mas é não inteligente do ponto de vista da sustentabilidade e até da marca daquela empresa. Para um consumidor mais consciente como eu chego até a olhar com maus olhos uma empresa que faz algo assim. Está notadamente lesando o consumidor. Assim como aquela que põe uma embalagem linda, mas quando você vai chacoalhar tem pouco produto dentro. Esse apelo de um consumismo hoje em dia começa a ser cada vez mais combatido. Vale uma curiosidade: ações na Bolsa de Valores de empresas que têm práticas socialmente respeitáveis crescem em média mais do que aquelas empresas que não se preocupam com isso. É justamente por isso que muitas empresas hoje têm um braço de responsabilidade social, um braço de governança solidária, para que a empresa mostre para a sociedade que a maneira como ela ofere seus lucros não é prejudicial ao meio ambiente e às futuras gerações. Em Prosa e Verso, trabalhamos a história da Gansa dos Ovos de Ouro. Uma maneira bacana, além de contar a história, ou até antes de contar a história, é refletir com os alunos sobre o tempo. Quando é importante, ou interessante, ou útil, usar o tempo para medir a nossa vida? Eu sei que isso é uma questão bem filosófica. Você pode levantar com os alunos: é chato a gente ter que lidar com o tempo, com o relógio, a gente saber esperar, ou é útil? Você pode até dividir a turma em dois grupos, e um vai defender o tempo, o uso, a importância, a relatividade, a necessidade do tempo. E um outro grupo vai defender o não uso do tempo, a gente poder fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E aí é bacana até, depois você pode pedir que as turmas invertam, para justamente aprender a pensar amplamente. Tem horas na vida, tem atividades na vida que é muito importante usar o tempo. Quando? Quando é que é interessante usar o tempo? Quando a gente está cozinhando, o tempo pode ajudar. Quando a gente está treinando um determinado esporte, para a gente poder praticar bem, ficar bom naquela atividade sem prejudicar o nosso corpo. Quando a gente está estudando, fazendo a lição de casa, é melhor tirar o relógio e focar totalmente na atividade. Porque se a gente está estudando olhando o relógio, a gente fica ali com o cérebro dividido entre olhar o relógio e olhar a atividade. Quando a gente está fazendo um bolo, é legal saber esperar o tempo certo para o bolo não murchar. Quando a gente tem uma plantação, é bom saber esperar o tempo certo para poder colher o alimento do solo. Refletir sobre a passagem da vida, sobre o bom uso do tempo, sobre o valor de saber esperar até para curtir as conquistas. Tudo isso é o que a gente quer com esta reflexão. Trazer a percepção de que a paciência também poderia ser associada, me vem aqui essa reflexão, com a ciência da paz. Paciência. Uma pessoa paciente é aquela que tem a ciência do quanto é bom estar em paz. Estar em paz com as mudanças, com a espera, com o respeito às coisas como são. A proposta aqui é trabalhar que se eu sou impulsivo, se eu sou imediatista, se eu não tenho autocontrole, se eu não paro para pensar, é muito fácil me tornar o quê?
consumista e não um consumidor consciente. Isso vale não só para o bom uso do dinheiro, mas como falamos, na hora de fazer a lição de casa, praticar um esporte ou mesmo aprender a tocar um instrumento. Muitas das coisas mais importantes da nossa vida levam tempo, precisam da paciência, precisam de um esforço e precisam fundamentalmente de uma atitude de cuidado, principalmente com um tema que já trabalhamos atrás, com a autoestima. Se o aluno tem autoestima, se ele se estima, se ele quer o melhor para si, ele vai sim escolher o caminho de construir no tempo certo as qualidades, as habilidades, as competências que são úteis, importantes ou necessárias para a sua vida. E no livro O Oitavo Hábito, de Stephen Covey, vem um DVD no final, com vários filmes. Um deles chama-se justamente A Lei da Colheita. Pode ser interessante mostrar para a turma, conversar, para aprofundar justamente esta percepção do quanto é importante a gente saber que não dá para estocar tempo bom, a gente precisa aproveitar e também que a gente precisa respeitar os ciclos da vida, como já foi bem trabalhado ao longo do nosso livro. Na atividade lúdica, Quem Ri Primeiro, a nossa proposta, além de trazer um momento descontraído, engraçado e bem leve, é depois levantar uma reflexão. Quando é bom imitar os outros, quando não é? Quando é que a gente acaba sofrendo, se prejudicando, simplesmente porque todo mundo faz, porque ninguém mais se preocupa com isso, ou porque hoje em dia isso não é mais importante? Ora, quantas vezes as pessoas desenvolvem hábitos de consumo simplesmente para estarem na moda e sem parar para pensar se combina com elas, se cai bem para o seu corpo, se é adequado e mais, se está dentro do combinado da família e até se é adequado para a sua idade. Tudo isso você pode refletir com os alunos, trazendo justamente essa percepção. Se é verdade que nós somos influenciados pelos outros, sim, somos, pelo clima, pela música, pelas opiniões, pela energia do grupo, é verdade também que isso não nos determina, porque ser humano é ser escolhedor. Se a gente não pode ser blindado sobre a vida fora de nós, por outro lado, sim, a gente pode fortalecer a nossa autoestima, nossa capacidade de decidir, nossa maturidade, nossa consciência para fazer escolhas que sejam boas para nós e para os outros, hoje e amanhã, pensando no meu prazer, mas pensando também nos meus valores. Escolhas boas são aquelas que são boas no presente, mas não prejudicam o futuro. Em valores e atitudes, vamos trabalhar a felicidade e a solidariedade. E a proposta, como já foi falado anteriormente, é estimular que os alunos não só reflitam sobre esses dois valores, mas pode ser um momento interessante de convidar familiares a receberem também os conhecimentos de educação financeira, linkando como proposta. Vamos pensar as dicas de educação financeira que aprendemos, a felicidade e a solidariedade. Ou seja, como podemos ser mais felizes consumindo de uma maneira mais inteligente? Como podemos ser mais felizes sendo mais solidários, uns com os outros e cuidando melhor do meio ambiente? Uma reflexão como essa, apresentada a partir das próprias crianças, dos nossos alunos, para os familiares, pode ter dois grandes ganhos. Além de empoderar o aluno de ser um agente consciente, protagonista, proativo de suas próprias escolhas, mostrar para os familiares caminhos saudáveis, solidários e eficazes de fazermos todos, crianças e adultos, boas escolhas.